Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao canal e esse vídeo que você assiste hoje é sobre os 10 motivos para você realizar um curso de Enneagrama. Meu nome é Charles Rodrigues, eu sou professor de Enneagrama, sou psicoterapeuta também e hoje nós vamos falar então sobre esse tema. Tá pensando em fazer um curso de Enneagrama? Já pensou? Já fez um curso de Enneagrama? Já ouviu falar do assunto? Até sabe qual é o seu perfil? Bom, vamos falar sobre tudo isso. Primeiro motivo, talvez o motivo mais chave, né, que faz com que todos busquem realmente um curso como esse, né? Afinal de contas, Enneagrama, quando se fala de Enneagrama, está se falando de perfil de personalidade e muitos de nós queremos conhecer aquilo que é a nossa maior potencialidade, aquilo que nós fazemos melhor. Então, o primeiro grande motivo é investir em suas verdadeiras habilidades. Então, excelente. O Enneagrama, ele tem a sua origem, nós podemos dizer, no estudo do cérebro humano, das neurociências. E parte, então, da escolha de um dos cérebros, né, de uma das 3 partes do cérebro como sendo dominante. Então, existe uma teoria chamada teoria do cérebro trino, de Paul MacLean, nos anos 70, que falava justamente a respeito disso. Nós temos um cérebro só, mas esse cérebro é dividido em 3 partes. E a primeira parte desse cérebro é um cérebro mais instintivo, né? É um cérebro mais antigo, o sistema reptiliano está ligado mais a uma atitude mais pragmática, mais concreta, mais realizadora. Existe uma segunda parte do cérebro, que é uma parte mais emocional, né? Tem a ver com o sistema límbico, essa é a área do cérebro, e todas as pessoas que escolhem esse como sendo dominante são pessoas mais emocionais, pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, que captam melhor tudo que diz respeito à parte emocional das outras pessoas também. E finalmente nós temos uma terceira parte do cérebro, que é a parte do neocórtex frontal, o cérebro mais racional, e assim como existem pessoas também mais racionais, pessoas que vivem num mundo à parte, que é o mundo da mente, e que por isso se desenvolve de uma maneira diferente das outras pessoas. Então, uma das primeiras pontos chaves quando você faz o curso de Enneagrama é descobrir qual é o cérebro dominante que você escolheu, né? Não é apenas um ponto de partida, né? Afinal de contas, o Enneagrama ele estuda 9 personalidades, depois 3 subdivisões de cada uma delas, chegando a pelo menos 27 subtipos de personalidade, mas nós podemos dizer que tudo parte da escolha de um desses cérebros dominantes. E você, quando você entende isso, quando você entende melhor e aprofunda isso, você vai entender que realmente você tem habilidades que são bastante suas, bastante próprias a você, de acordo com o tipo de personalidade que você escolheu. E daí você pode parar de investir em tudo aquilo que talvez não faça sentido para você, talvez seja, por exemplo, o curso na faculdade que o seu pai e a sua mãe sempre quiseram que você fizesse, mas você nunca quis fazer, e daí você fica se matando porque você quer fazer aquilo que os outros esperam de você, mas você sabe que aquilo ali, né, no fundo você sente que aquilo ali não faz sentido. Então, você vai poder investir nas suas verdadeiras habilidades a partir do momento que você conhecer o seu perfil de Enneagrama. É talvez a melhor forma de você fazer um teste vocacional na sua vida. Então esse é o primeiro grande motivo. Vamos ao segundo. Entender quais são as suas motivações. Bom, pessoal, vocês poderiam me falar assim, ó, tá, quer dizer então que entender as motivações é importante. Pô, eu acho que todo mundo está motivado para ganhar dinheiro. Bom, né, muitas pessoas me dizem isso. É verdade, todas as pessoas estão motivadas para ganhar dinheiro, todas as pessoas estão motivadas para buscar felicidade, todas as pessoas buscam alguns objetivos em comum. Mas por detrás disso, por detrás da nossa personalidade, existem algumas motivações que são centrais e que foram criadas desde da mais tenra infância, lá quando o nosso sistema nervoso estava começando a ser formado, e que dizem respeito a questões que são mais anímicas, questões que são mais a nível emocional. E daí o Enneagrama ele é perito em descrever 9 motivações centrais, né? Eu vou falar algumas delas aqui rapidinho para você entender. Então, por exemplo, algumas pessoas buscam a perfeição. A perfeição pode ser para elas mesmas, para aperfeiçoar outras pessoas. Outras pessoas, por exemplo, buscam ajudar os outros.
né? Outras pessoas, por exemplo, buscam a profundidade, né? Fazer as coisas de uma forma única, que seja reconhecido como algo com um toque especial, um toque único nas coisas, né? São pessoas mais artísticas, por exemplo. Outras pessoas buscam a privacidade, gostam de conhecimento, né? E se aprofundam em assuntos, né? Querendo escavar para descobrir tudo sobre esses assuntos. Outras pessoas buscam poder, outras pessoas buscam inovação. Outras pessoas buscam paz, outras pessoas estão mais preocupadas em prever todos os riscos que possam ter nas diferentes coisas que essas pessoas fizerem. Ou seja, o que eu estou falando para vocês, pessoal, existem muitas motivações que são de base, que funcionam na nossa personalidade desde sempre. E uma vez que nós percebemos isso, também muita coisa vai fazer mais sentido na nossa vida. A gente pode procurar aquilo que faça mais sentido na nossa vida a partir, então, dessa informação. E o Enneagrama traz isso para você de uma forma que é uma descoberta, né? É como se você se reconhecesse realmente sobre um outro ponto de vista, né? Que talvez você nunca tenha visto isso com tanta clareza como o Enneagrama traz para nós. Vamos ao terceiro motivo, né? E o terceiro motivo diz: através do Enneagrama você deixa de gerar expectativas em relação às demais pessoas. Isso mesmo, pessoal. Quantos de nós, né, a humanidade como um todo, pode-se dizer, se engaja muitas vezes em relacionamentos, né? E daí a pessoa não é, né, aquilo que você esperava, mas daí você fica lá investindo, dando uma chance para a pessoa, esperando que ela vai mudar. Você contrata uma pessoa para trabalhar com você, né? Se você é um empresário, né? Ou se você é um chefe de setor, sei lá o quê, né? Você contrata uma pessoa e espera que ela cumpra com aquele, né, com aquele papel que você esperava, que tem aquela postura, aquela dinâmica, mas muitas vezes você acaba se iludindo, se frustrando. Frustração é uma coisa que está por detrás dessa expectativa que nós geramos em relação às outras pessoas. E isso se deve muito a eu não entender como os perfis de personalidade são e não entender como é que funcionam essas diferentes pessoas de acordo com esse perfil. E o Enneagrama nos dá essa possibilidade de conhecer, compreender, né, que existem diferentes perfis e, quem sabe, começar a procurar as pessoas certas, né? Tanto no relacionamento, né, quem sabe, no relacionamento íntimo, quanto em várias outras áreas da vida. E também, é claro, aprender a conviver com as pessoas também a partir desse mesmo ponto de vista. Então esse foi o terceiro motivo, vamos falar agora do quarto. O quarto diz: acessar o autoconhecimento mais profundo. E por que mais profundo? Bom, muitas pessoas buscam autoconhecimento. Certamente, se você está vendo esse vídeo, é porque você é uma dessas pessoas que busca autoconhecimento, né? E essas pessoas que buscam autoconhecimento, elas buscam uma coisa que realmente lhes mostre, né, tudo sobre como elas são, sobre como as outras pessoas são. E essas pessoas estão querendo respostas muito, muito íntimas, muito profundas, que façam sentido. E existem muitas escolas, existem muitos cursos por aí hoje em dia que falam, né, que entregam então autoconhecimento para as pessoas. Mas de todos eles, eu posso dizer para vocês que não é porque eu sou professor de Enneagrama, mas é porque realmente é uma constatação. Eu fui um buscador durante muitos anos de autoconhecimento e em nenhum outro lugar eu me encontrei tanto, né, e vejo também como isso acontece com as outras pessoas, que é depois de você compreender qual é o seu perfil de Enneagrama e também compreender o Enneagrama como um todo, né, para compreender as diferenças nos perfis das demais pessoas que convivem ao nosso redor. Então, isso é o verdadeiro acesso ao autoconhecimento. O autoconhecimento que seja transformador de verdade. Ele precisa ser profundo. Ele não pode ser uma coisa superficial. Tem que ser uma coisa muito profunda. Senão você fica buscando e você nunca encontra. Você tem informações sobre autoconhecimento, mas você não tem aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. E é isso que o Enneagrama pode te trazer. Vamos para o quinto motivo para você fazer um curso de Enneagrama. O quinto motivo diz: agregar mais empatia e inteligência emocional. Isso mesmo. Então, quando você faz um curso de Enneagrama, você ganha inteligência emocional. Não tem como, né, ser diferente, porque você começa a ver que realmente existem outros perfis e não é porque as pessoas querem ser assim. Existe toda uma dinâmica, desde a escolha do cérebro dominante, como nós falávamos no início, onde essas pessoas, elas
vieram talvez assim pré-determinadas desde, né, que elas foram geradas, né, para escolher esse cérebro dominante ou não, né? Existem estudos diversos a esse respeito e não existe uma conclusão ainda absoluta. O fato é que uma vez escolhidas, essas pessoas elas passam a ter uma dinâmica diferente, a sua personalidade ela acaba se formando e essa pessoa ela tem habilidades diferentes, ela tem um jeito de ser diferente, ela tem uma visão de si mesmo diferente a partir dessa escolha. E quando eu entendo como são as diferentes pessoas que vivem ao meu redor, porque quando você estuda Enneagrama, você não está estudando só sobre a sua personalidade, você está estudando sobre a personalidade de todas as pessoas que o cercam, você também passa a ter, então, essa empatia tão buscada pelas pessoas. Como é que você vai ter empatia se você não sabe como as pessoas são? Né? Ou seja, você olha para as outras pessoas e acha estranho que elas sejam diferentes de você. É o que acontece com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então essa é a chance de, com você, acontecer algo diferente. Você realmente ser uma pessoa mais empática, uma pessoa que tenha esse nível de inteligência emocional desenvolvido. E tudo isso parte, então, desse conhecimento que o Enneagrama nos traz. Vamos ao sexto motivo para você fazer um curso de Enneagrama. E o sexto motivo é acolher e tratar da sua criança ferida. Eu não sei se você já ouviu esse termo, muitas pessoas já ouviram, criança ferida. Mas afinal de contas, o que é a criança ferida? Bom, algumas linhas, né, da psicologia, particularmente nós podemos citar a psicanálise, que é também, pode-se dizer, uma das bases do Enneagrama, fala justamente de que nós temos um subconsciente, né? E nesse subconsciente ficam armazenadas memórias, desde que nós nascemos. E é quando o sistema nervoso vai se formando, e por conta de nós estarmos desenvolvendo a personalidade desde essa época, que nós justamente desenvolvemos uma personalidade específica. E nós temos, ao longo desse processo, diversos traumas. Eu não estou falando de grandes traumas, eu estou falando de traumas de desenvolvimento, traumas comuns e correntes que toda criança passa e que é impossível que você não passe por algum desses traumas. Esses traumas de desenvolvimento, para nós adultos hoje, poderiam passar desapercebidos, são uma besteirinha, uma bobagem, mas para a criança nada é bobagem, tudo é muito difícil para ela, porque ela está, digamos assim, aprendendo a viver nesse mundo. Então, ela precisa realmente entrar em contato com isso aos poucos, mas enquanto isso vai acontecendo, essas informações já estão sendo jogadas no seu subconsciente e a sua criança, ou seja, essa parte, né, da nossa mente, que é o subconsciente, ela fica ferida para todo sempre, porque algumas coisas ficam latentes lá dentro e muitas vezes são razões, trazem também motivos para que depois, ao longo da vida, possam se expressar como traumas mais profundos, inclusive. Então, quando você estuda o Enneagrama, você tem condições de entender exatamente qual é a sua criança ferida. O Enneagrama tem essa capacidade de nos mostrar exatamente como se formou a nossa personalidade, entendendo melhor como se deu a formação da nossa própria criança ferida. Então, você tem a oportunidade de acolher, né, resgatar e tratar da sua criança ferida, que nada nada menos pode-se dizer que do que você entrar em contato com as suas feridas mais profundas, feridas que estão aí dentro de você desde tempos imemoriais, desde lá no início da sua infância, e você começar a ter um olhar de acolhimento sobre isso e você aos poucos ir tratando isso para que cada vez menos impacte na sua vida nos dias atuais. Chave, né? Muito importante esse sétimo motivo. Sexto motivo. Vamos falar do sétimo agora. O sétimo motivo é conhecer o seu caminho de desenvolvimento. Então, cada um de nós, né, tem um caminho de desenvolvimento. Não é igual para todos, né? Não existe receita de bolo quando se fala em desenvolvimento humano. Estamos falando de algo muito sério, né? E o Enneagrama também, como mapa para desenvolvimento humano, ele é realmente uma ferramenta fantástica. Mais uma vez, ele tem então a peculiaridade de nos trazer uma radiografia exata de como nós estamos nesse determinado momento, de como nós criamos a nossa personalidade, qual é o nosso atual nível de consciência e como nós podemos fazer para nos tornar pessoas melhores, para evoluir, ou seja, para nos desenvolvermos como seres humanos a partir, então, da descoberta
tanto no nosso perfil no mapa, como também do nível de consciência que nós estamos em relação a esse mesmo perfil. Então, esse sétimo ponto, esse sétimo motivo, ele é chave, né? Você vai conhecer o seu caminho de desenvolvimento próprio, só para você, a partir, então, do curso de Enneagrama, a partir, então, de conhecer um pouco mais sobre sobre essa ferramenta. Vamos agora falar sobre o oitavo motivo. O oitavo motivo diz: enxergar os potenciais e dificuldades dos outros, das outras pessoas. Então essa é uma outra parte muito importante. As pessoas, hoje em dia, cada vez mais elas têm dificuldades de relacionar-se, dificuldades de entender as outras pessoas como elas são. A questão de nós falávamos antes de gerar e de agregar mais empatia na nossa vida. Mas eu costumo dizer sempre o seguinte: o que adianta a gente pensar e imaginar que as pessoas são diferentes, né? Quase todo mundo sabe que as outras pessoas são diferentes. Não adianta nada só saber que são diferentes, eu preciso saber exatamente como elas são diferentes. E para eu saber exatamente como elas são diferentes, eu preciso me aprofundar numa ferramenta que traga esse conhecimento, e essa ferramenta é o Enneagrama. O Enneagrama me ajuda a entender os potenciais da outra pessoa. Muitas vezes pessoas, às vezes que são partes até da nossa família, são nossos filhos, que às vezes a gente acha que eles têm um problema porque eles não são igual a nós, né? Iguais a nós, porque falta alguma coisa. Bom, às vezes o que está faltando na realidade para nós é o jeito certo de tratar essas pessoas, é a maneira adequada de fazer com que essas pessoas possam se desenvolver melhor, né? Então, quem faz um curso de Enneagrama costuma passar a enxergar muito mais os potenciais das outras pessoas e as dificuldades que essas pessoas têm, e podem então também, com mais empatia, começar a ajudar essas pessoas a chegar ao seu melhor, né? Aquilo que seja a melhor expressão delas mesmas. Vamos ao nono motivo para você fazer um curso de Enneagrama, e esse nono motivo se chama melhorar seus relacionamentos. Talvez esse seja um dos motivos também maiores, né, que mais as pessoas procuram o Enneagrama para para tomar conhecimento dessa ferramenta. Algumas pessoas, por exemplo, até mesmo em terapia de casal, procuram muito o Enneagrama, justamente porque querem conhecer essa ferramenta para se relacionar melhor no relacionamento íntimo, no relacionamento pais e filhos, ou no relacionamento também dentro do ambiente de trabalho, seja onde for. O Enneagrama nos traz a condição de, por entender melhor as outras pessoas, entender melhor como nós somos, também em primeiro lugar nós, mas logo em seguida também olhar para os outros, nós podemos nos relacionar melhor com todas as pessoas que nos cercam, a partir então dessa visão única que o Enneagrama nos traz. E por último, 10º motivo, não menor que todos os outros, e muito importante, diga-se de passagem. O Enneagrama, ele foi trazido, né, para o Ocidente no início do século passado por um grande filósofo armênio-russo chamado Gurdjieff, né? Esse filósofo, ele pôde retirar dessa sabedoria do Enneagrama algo que ele pôde também ensinar para os seus discípulos. Mas foram outras pessoas, outros psicólogos, psicanalistas, que realmente desenvolveram o Enneagrama a partir dos anos 70. Esses filósofos, esses psicanalistas, psicólogos, né, os mais conhecidos, né, o Cláudio Naranjo e o Oscar Ichaço, eles desenvolveram a ferramenta a partir daí, fazendo um estudo da psicologia, cruzando com os mecanismos de defesa de Freud. Então, muito se desenvolveu no Enneagrama a partir dos anos 70, continuou sendo desenvolvido até os anos 2000. Essa ferramenta ela já tinha, né, um poder e uma assertividade muito grande, mas nós podemos dizer que o Enneagrama, de fato, ele se tornou uma ferramenta sem exceções, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você tem exceção numa ferramenta de tipologias ou para compreender a personalidade, você tem uma ferramenta falha, né? O Enneagrama só deixou de ser uma ferramenta falha nos últimos 10 anos. Quando se aprofundou o estudo de determinadas áreas específicas, por exemplo, como a área dos instintos do Enneagrama, que é algo que até 10 anos atrás não se falava com a profundidade que se fala hoje, não se compreendia realmente como se compreende hoje. Então eu escuto de algumas pessoas, mas eu já fiz um curso de Enneagrama, eu já sei o meu perfil, mas eu vejo e constato na prática que essas pessoas elas não sabem, não conhecem o Enneagrama em toda a sua profundidade, como ele realmente foi desenvolvido nos
nos últimos anos. Então, se você fez um curso de Enneagrama no passado, ou se você talvez fez com uma escola que não estava atualizada, mesmo que você fez há pouco tempo atrás, talvez você não tenha os benefícios que você teria se você hoje compreendesse de forma mais profunda o Enneagrama. Eu costumo dizer que hoje o Enneagrama ele é terapêutico. Ele traz para nós a possibilidade de trabalhar todas as nossas questões de uma forma muito assertiva e profunda. E daí você pode, né, com o auxílio disso, ao trabalhar sobre você mesmo, sobre si, né? Ou você pode ir atrás de um terapeuta que entenda essa ferramenta também e que possa auxiliá-lo nesse caminho de desenvolvimento específico que o Enneagrama te traz. Então, esses foram os 10 motivos pelos quais você pode escolher fazer um curso de Enneagrama. Essa é uma decisão que vai mudar a sua vida. Muitas pessoas que fazem curso de Enneagrama, a maioria delas, se não todas, costumam dizer o seguinte: existe um antes e o depois de fazer um curso de Enneagrama, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a fazer essa escolha, a escolha certa, que é de fazer um curso de Enneagrama. Então, valeu pessoal, nos vemos em um próximo vídeo.